Só para título de gravação, o título da aula de hoje é a água como componente celular, pH e soluções de tampão. As células, pessoal, elas são formadas por combinações moleculares organizadas, tá bom? E essas estruturas que vão se organizar, elas são consideradas, ou são denominadas como compostos químicos. Esses compostos químicos, por sua vez, são classificados em compostos orgânicos e compostos inorgânicos. A gente já sabe, vocês estão vindo do ensino médio, uns há pouco tempo e outros há muito tempo, que substâncias orgânicas são aquelas que são delimitadas, que são orientadas pela característica do carbono, né? Limitando ali aquela estrutura orgânica. Já as inorgânicas, não. As inorgânicas são compostos químicos que são, na maioria das vezes, carregados por íons, carregados positivamente ou negativamente, né? Formando, então, estruturas ácidas ou básicas. Dentro das estruturas orgânicas, nós temos os ácidos nucleicos, os carboidratos, os lipídios e proteínas, que vão ser assuntos da próxima aula. E dentro das substâncias inorgânicas, nós temos a água e nós temos os sais minerais. A maioria desses sais, eles vão sofrer reações químicas diversas e podem ter uma característica de riqueza de hidroxilas ou riqueza de íons de hidrogênio. Se eu tenho uma estrutura rica em hidroxilas, né, que é aquele OH-, não sei se vocês lembram. Cadê? Bora. OH-, eu tenho uma estrutura... Lembro. Oi? Luana, fecha uma janelinha que está aparecendo na tua tela. Essa? Está ocultar. Já desapareceu. Isso, obrigada. Foi? Nada. Foi. Se eu tenho uma estrutura rica em hidroxila, que é esse OH-, quer dizer que eu vou ter uma estrutura básica, né? Se eu tenho uma estrutura rica em íons de hidrogênio, quer dizer que eu vou ter uma estrutura ácida. E isso vai influenciar diretamente nas características do organismo, tá certo? Então, vamos ver como isso vai se desenvolver dentro do corpo humano. Dentro da composição química de uma célula, eu vou ter uma característica de ter diferentes tipos de composição. Dentro da parte de composição orgânica, a gente já viu que nós vamos ter lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e proteínas. Dentro dessa parte orgânica, o meu maior percentual vai estar sempre relacionado à proteína. E a gente já vai saber por quê, né? Na aula seguinte, que é a aula de proteína, a gente vai já saber por quê. Mas, dando um spoiler, a gente sabe que a proteína ela vai ter funções infinitas dentro do organismo. Desde a conformação estrutural, ou seja, fazer a estrutura física mesmo, matéria, até estruturas ou características de reações, carregar oxigênio, carregar substâncias de um lado para o outro, como é o próprio cálcio. Então, a proteína ela vai ter uma infinidade de funções. E para eu ter ou conseguir assumir essa infinidade de funções, eu vou ter que ter muita proteína, tá bom? Só que se a gente olhar para o outro lado, olha aqui a característica inorgânica. Nós temos 2%, é muito pouco, né? E como vocês sabem, a composição maior da célula vai ser feita por água. Então, quando a gente fala de água no corpo humano, a gente fala de uma quantidade enorme, exorbitante, chegando até a 70% da composição desse organismo. É muita água, tá? Então, por isso que quando um indivíduo entra em um processo de desidratação, a gente tem que ligar o alerta, ter cuidado, já que a água é a principal estrutura, né, a principal composição de uma estrutura viva. Olha, tinha riscado e eu risquei o bicho todinho, ó. Oh, meu Deus, mais lerda. Bora.
Os organismos vivos, eles vão ser compostos por substâncias químicas que vão interagir entre si, tá? Formando processos necessários para a sobrevivência da célula. Então, em qualquer estrutura viva, além de ter água, que é a principal informação que eu tenho no corpo humano, eu preciso sim ter sais minerais, eu preciso sim ter gordura, eu preciso ter sim proteínas. Caso esse indivíduo tenha a perda de qualquer uma dessas substâncias em grande quantidade, esse ser vivo não vai ter condição de se estabelecer em vida. Até mesmo os sais minerais. A gente viu aqui que os sais minerais, eles chegam a compor 2% de uma célula. Mas quando o indivíduo ele perde, né, quando ele perde esses eletrólitos, essas substâncias iônicas, esse indivíduo também pode entrar em risco de vida. Vocês sabem como é que o indivíduo fica caso ele perca esses íons? Qual é uma das características clínicas que ele pode apresentar? Repete a pergunta, professor. Ah, você estava viajando na maionese, bonito. Ó, um ser vivo, tá? Um indivíduo. Quando ele fica começa... desidratado. Ele fica desidratado. Mas quais as características clínicas que ele apresenta? Desidratado, às vezes, é a perda de ar, mas essa perda de água, ele também pode perder os íons. E aí, o que ele pode apresentar como característica clínica? Vocês sabem? Pele ressecada, professora, perda de saliva. É isso? Pele ressecada é o básico. É tipo assim, perder um pouquinho de água, tá? Mas a perda é grande, significativa. Não. Desidratação, seca, sei lá. Acho que é isso. Isso é o quê? Desidratação o quê? Que tu fala depois? Falei tipo que a pele seca Não, como eu falei para ela, isso é quando perde um pouquinho de água. Eu tô falando de perder muito, desidratar mesmo, real oficial. Então morre logo. Não, antes de morrer. Ele vai apresentar algumas características. Fica uma fraqueza, apático, diarreia. Desnutrição. Como é que vai produzir saliva com falta de hidratação no corpo? Vai Não reduzir, afeta, claro, mas não é uma característica salivar? principal, tá? Não é a característica principal, assim. Na maioria das vezes, eu falei de sais minerais. Vocês estão falando de água. Eu estou falando de sais minerais. Dos íons. Não? Pessoal, grande parte dos íons, eles vão participar do processo de sinapse, de passagem de informação no cérebro mesmo. Quando um paciente, por exemplo, ele vomita muito, ou é um idoso que não está conseguindo mais tomar água e nem fazer consumo de alimentos, e ele perde esses íons, a pessoa começa a entrar em um estado de desequilíbrio mental. Ele perde noção de onde ele está, ele passa a não reconhecer pessoas por um momento, né? Ele começa a ter lapsos de memória. E isso mostra e comprova a importância desses íons para o estabelecimento da vida, tá certo? Então, a gente fala muito da importância das proteínas, fala muito da importância da gordura, da água, mas às vezes a gente não dá devida importância para os sais minerais. Então, os sais minerais, eles também são extremamente importantes para o desenvolvimento das reações químicas do nosso organismo. Dentro deles, a gente precisa citar também o processo de sinapse mental, ok? Então, os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos, eles precisam estar sempre em equilíbrio. A busca do nosso corpo é sempre buscar a homeostase, tá certo? Qualquer coisa que saia desse processo de equilíbrio, nós vamos entrar no estado patológico. Tranquilo? Então, aqui, deixa bem claro isso. O metabolismo tende a modificar a concentração dos íons nos líquidos do organismo. Só que essa modificação de concentração ocorre sempre na busca do equilíbrio, da homeostase. Então, essa é a primeira informação que vocês têm que guardar na caixinha de memória de vocês dessa aula, tá certo?
A gente precisa ter compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos no nosso organismo, e essas reações químicas vão acontecer o tempo todo, só que a busca dela é sempre para entrar no equilíbrio, certo? E aí, essas substâncias podem ser consideradas ácidas e podem ser consideradas básicas. O que é, né, quimicamente, uma substância ácida? É aquela capaz de doar íons positivamente carregados de hidrogênio, tá bom? E o que é uma substância básica? É aquela capaz de receber os íons de hidrogênio. Então, prestem atenção. Se eu tenho em quantidade suficiente substâncias ácidas e substâncias básicas, e elas encontram-se em equilíbrio, né, em quantidade igual, essa reação vai ser sempre equilibrada. Mas a partir do momento que eu tenho mais ácido, eu tenho hidrogênios a mais, sobrando sem poder saber para onde vai, né? Se eu tiver bases a mais, eu tenho substâncias querendo hidrogênio e não conseguindo. Então, essa reação no organismo também vai gerar desconforto, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, o que é solvente e o que é soluto? Solvente é o que. É quando se dissolve outra substância. É isso? E soluto? É o... Soluto é o Não? que vai dissolver o solvente. Soluto é o quê? É que vai receber o solvente, dissolver, misturar. Que não dispersa. Tipo aquele negócio do óleo com a água. Não, é tipo Nescau com água, entendeu? Nescau é o sol. E a É água o que vai ser dissolvido. Então, Dissolvido. a água era um, É o que vai era ser um solvente, não era, professor? Era um soluto. A água é um Era solvente mal- universal. A água é o solvente universal. Ele recebe todo mundo. Ele não está nem aí, tá? A água é o solvente universal. Para que vocês tenham Ok. o conceito, é só pensar em água e sal. Quem que é o soluto entre a água e o sal? Sal. É o sal. É o Sal é o sal. soluto. O sal é o soluto. E o solvente seria a água, tá? É só Eu um troquei exemplo. os termos. Oi? Eu troquei os termos na hora que eu fui dar o exemplo. Exatamente. Então, por isso que eu gosto de resgatar essas informações, porque às vezes nas questões que vai aparecer para vocês, vai dizer assim, o soluto X, aí vocês vão ficar um ano. Que diabo é soluto? Tá? E aí, nas questões de ácido base, eles usam muito esses termos de solvente e soluto, justamente por termo que norteia essa informação. Então, gente, toda vez que eu falar de solvente, eu estou falando daquela substância que, na maioria das vezes, é aquosa, né? Que vai receber um material, um íon, uma substância que será diluída, dissolvida, que vai sofrer uma reação, tá bom? Então, os solventes são líquidos nos quais os solutos estarão dissolvidos, certo? E são substâncias e os solutos são substâncias que se dissolvem em meio aquoso, certo? Então, por isso que eu sempre dou o exemplo da água do sal, da água com açúcar, porque a gente percebe que o sal e o açúcar vão conseguir ser dissolvidos no meio aquoso, tá? Mas esse meio aquoso nem sempre é água, pode ser qualquer outra substância. Certo. Então, aqui, mais uma vez, para vocês perceberem que a presença de ácido e a presença de base no organismo vai existir sempre, tá? Não pensem que no corpo de vocês não tem ácido. Não pensem que no corpo de vocês não tem base. Sempre vai ter os dois. Só que a mistura desses dois sempre vai ser na busca de um equilíbrio químico. E, gente, começou a zoada da reforma. Vocês estão me ouvindo ou vocês estão ouvindo a reforma? Tô ouvindo a senhora não. Eu nem tinha percebido a reforma. Reforma, não. Dá para eu continuar aqui falando e vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Sim. Dá sim. Sim. Tá bom. Assim, a partir do momento que começar a incomodar, me avisem, que aí eu vou tentar mandar o povo calar a boca.
tá certo? Porque eles falam muito alto. Então, bora continuar. Então, no organismo, os solutos existem em estado ionizado. Pergunta mais uma. O que é um estado ionizado? Quando há um equilíbrio entre os ácidos e as bases. O que é uma substância ionizada? O que é uma estrutura que está ionizada? Ionizada. Ela tem carga. Que ela tem Carregada. carga, tá? Perfeito, Carga, ela tem positivo ou carga. negativo? Exatamente, que pode ser positiva, aqui, ó, cálcio carregado, tá ionizado, ou pode ser negativo, não tem problema nenhum, tá bom? Que vocês chamavam antigamente no ensino médio de cátions e ânions. Vocês lembram desses termos? Tá? Então, os solutos que vão estar no nosso corpo, eles podem sim estar em estado ionizado, querendo liberar íons de hidrogênio ou querendo receber hidroxilas, tá? Ou podem estar no estado não ionizado. Na maioria das vezes, quando estão no estado não ionizado, eles estão envolvidos com outras substâncias, tá certo? E isso vai estar sempre presente no nosso corpo. Por quê? Porque a busca do nosso corpo é sempre estar em um equilíbrio químico. Por exemplo, se na minha saliva, e aí a gente vai para um exemplo para a odontologia, tá? Eu vou sempre pegar exemplo de diferentes áreas, mas o primeiro exemplo é da odontologia. Quando você come um açúcar, quando você come um doce, um pedaço de pão, o que vai acontecer na cavidade bucal? Vai formar amido. Vai formar amido, ácido, porque a gente tem uma substância chamada amilase, né? Que é uma enzima, e que vai começar a degradar esse açúcar. Quando ele começa a degradar esse açúcar, ele vai começar a liberar íons, né? Positivamente carregados. Esse meio vai ficar ácido ou vai ficar básico? Ácido. A cavidade bucal, ela fica ácida ou fica básica quando come açúcar? Ácida. E aí, por isso que para o pessoal de fisioterapia e de educação física, é por isso que se formam as lesões de cárie, tá bom? Se uma pessoa come constantemente doce, açúcar e não remove, essa cavidade vai ficar o tempo todo ácida. E aí, o dente, que é uma estrutura mineral, vai começar a perder minerais para esse meio. Por que ele começa a perder minerais para o meio? Porque ele quer atingir o equilíbrio. Nem sempre esse equilíbrio vai trazer uma coisa positiva para o ser. No caso da cavidade bucal, não, né? Porque se ele ficar o tempo todo comendo açúcar, o tempo todo vai estar ácido. Então, meus dentes vão estar o tempo todo perdendo mineral para a saliva para poder regularizar ou entrar em um equilíbrio químico, tá certo? Mas nosso corpo não é tão burro assim. Ele tem uma na cavidade bucal. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. É que tem um salgadinho que o nome dele é Fandangos. Ele tem um alto nível de acidez. Você só conhece. Ele. Sim, conheço. Aí, uma coisa que eu percebi é que quando a gente come, fica tipo dando Aftas, né? Só que não é só por causa disso, não. É por causa dos conservantes que ele tem também, que podem provocar essas lesões quando consumido em grande quantidade, tá bom? Por isso que não é interessante consumir, são substâncias cancerígenas, tá certo? Certo. Mas aqui, voltando para a característica dos elementos dentais, o corpo ele não é tão burro assim. Ele não vai ficar comendo doce e vai ficar aqui assistindo o teu corpo se deteriorar completamente, perder mineral do dente. Não é burro assim. Na cavidade bucal existe uma forma de retornar para o meio básico. Quem sabe? Ecossistema bucal, disciplina que alguém deu para vocês. Quem sabe o que a cavidade bucal faz para o corpo poder voltar para o estado tampão, de normalidade, de equilíbrio, quando come açúcar? Libera saliva. Libera a saliva. O que tem na saliva de função importante? Íons de cálcio. Eu não entendi. Que ninguém falou, eu não entendi. Enzimas.
Tem enzimas? Não. Água. Não é isso. Tem água? Tem água, mas não é isso. Regula o pH, professor. Regula o pH. Como é o nome dessa função? Como é o nome dessa função? Vixe, função tampão, gente, tá? Então, na saliva, a gente tem uma função tampão. Quando tem muito ácido na boca, que é por causa do consumo do açúcar, a função tampão vem em contrapartida. Libera bases fortes e essas bases vão competir com esse ácido. Se eu tenho ácido e tenho mais base, eu novamente entro no equilíbrio químico, tá bom? Então, a nossa cavidade bucal é uma dos lugares que a gente consegue ter e consegue perceber esse equilíbrio químico de ácidos e bases, tá certo? Bom, normalmente, gente, os sais, ácidos fortes, bases fortes, elas vão permanecer em solução, tá bom? Normalmente, o ácido forte, que é aquele que tem o pH bem alto, né? Por exemplo, ácido clorídrico, ele costuma liberar muitos íons, certo? Uma base forte, que tem muita hidroxila, ela consegue receber muitos íons. E isso faz com que a gente caia no conceito do que é pH. pH, pessoal, nada mais é do que uma sigla que significa potência de hidrogênio. É para saber quantos hidrogênios eu tenho numa solução. É isso que significa pH, para quem não sabe, tá bom? Oi, mudei. É porque para mim não tá aparecendo, aí eu já saí da aula, voltei. Nem pra mim. Nem pra mim. O nome. Eu saí da aula, voltei. Pra mim também. Acho que não tá aparecendo pra ninguém. Achava que o problema era meu. Peraí. Eu também pensei que era meu. Eu saí e voltei, não deu a mesma coisa. E agora? Nope. Já não. Vai dar um tempinho aí. Mas me escutando bem, vocês estão, né? Sim, assim. Sim. Nada até agora? Pra ninguém. Nada. É bonito. Ui, cancelar. Só tá aparecendo o LC. Tem gente entrando e saindo da aula. Será que a internet está instável hoje? Não, senhora, por causa que como o slide saiu, até eu mesmo saí da aula para ver se era eu. Não. Eu coloquei mais uma vez, pessoal. E aí? Aqui ainda não apareceu não, professor. Pra mim não apareceu também, não. Nada. Deu uma bugada básica. Eu vou tentar sair da aula e voltar, tá bom? Eu mesma. Me espere. Poxa, agora apareceu. Ah, Agora bandidagem. sumiu. Eu tirei. É só eu ameaçar que eu vou embora? Apareceu, não.
Nem pra Agora mim, sumiu, professor. mas tinha aparecido. Nada. Deixa eu dar um tempinho aí, então. Porque eu acho que eu botei e aí a internet subiu, mas aí não subiu para vocês. Aqui não apareceu também ainda não, professor. Eu tô esperando aparecer. E aí, nada? Pra ninguém? Nadinha. Nada. Tá não. O que vocês estão olhando? Só LC. Linha LC. azul. Nadinha. Mas o que será, gente? Professora, por mim, a senhora daria sua aula, depois a senhora mandaria logo pro e-mail, entendeu? Do slide. Não, tô pensando em gravar a aula e aqui no computador. Luana, sai e entra, Luna. É porque na hora que eu Só que se a professora sair, ela vai parar a gravação. Aí vai ter que. Mas e aí, vai tu não ter assiste que... a aula? Começa a outra.